Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso SPSEX Preparação. Você está no canal Física MLT. Eu acho que nós já estamos na 38ª aula. Vamos começar? Para essa aula, nós vamos falar bem rapidamente a respeito dos diagramas de fase, uma vez que já faz um bom tempo que eu não vejo nada a respeito desse assunto ser cobrado aí nos concursos da SPSEX Raman. Vamos falar a respeito dos diagramas de fase de substâncias que aumentam o volume quando se fundem, quando diminui também o volume quando se fundem, e vamos falar também, ou melhor dizendo, vamos resolver aí exercício do nosso material e mais uma única questão extra. Tá certo? Vamos começar? Então vamos lá, vamos para o estudo dos diagramas de fase. Olha só, a fase em que uma substância se encontra depende muitas vezes de suas condições de pressão e temperatura. E pode estar também num estado que corresponde ao equilíbrio entre duas fases, por exemplo, sólido e líquido, tá certo? Então aqui vamos pegar o diagrama de fase de uma substância pura que aumenta o volume quando se funde, tá certo? Bom, aqui nós temos o eixo da pressão e aqui nós temos o eixo da temperatura, tá certo? Bom, repare que aqui nós temos o chamado ponto tríplice ou ponto triplo, tá certo? Nesse ponto, a essa dada temperatura e pressão, essa substância ela se encontra em equilíbrio nas três fases: sólido, vapor e líquido. Tá certo? Vamos estudar essas curvas que estão aí representadas pelos números 1, 2, 3. Então vamos lá. A curva número 1. Então olha só. Essa curva número 1, ela representa o que nós chamamos de curva de fusão. Tá certo? É a transição do estado sólido para o estado líquido. Podendo também acontecer o inverso. Se você retira calor, não é isso? Retira energia térmica da substância, ela também pode se solidificar. Ok? Bom, exatamente aqui na curva, para uma dada temperatura e pressão, você pode ter a substância nas duas fases simultaneamente, em equilíbrio, sólido e líquido. Tá certo? Já na curva de número 2, você tem o que nós chamamos de curva de vaporização. Bom, aqui você tem a transição das fases líquida para o vapor, não é isso? Ou vapor para o líquido, ok? Agora, para uma dada pressão e uma dada temperatura, você vai encontrar a substância nas duas fases simultaneamente em equilíbrio, tanto líquido quanto vapor, ok? E, finalmente, aqui, olha, a curva de número 3 é o que nós chamamos de curva de sublimação, ou seja, a transição aqui do sólido para o vapor, tá? E vice-versa. Muitas vezes até chamado de ressublimação, voltando, né? Bom, aqui exatamente na curva para uma dada temperatura e pressão, você vai encontrar a substância nessas duas fases, em equilíbrio. Então, repetindo, exatamente nesse ponto, exatamente para essa pressão e para essa temperatura, você encontra a substância nas três fases simultaneamente. Ok? Vale destacar esse ponto aqui, olha, chamado PC. Esse PC aqui é o que nós chamamos de ponto crítico. O que significa isso? Bom, repare o seguinte, você pode, por exemplo, ter uma substância num estado de vapor, tá? Difere um tanto de gás. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, se você mantém a temperatura constante, tá aqui, bem nesse ponto, tá? Pressão, temperatura. E aí, mantendo a temperatura constante, você aumenta a pressão dessa substância, você pode liquefazê-la, ou seja, fazer com que ela vá para o estado líquido, tá certo? Poderia também ter aqui, olha, a ressublimação ou só a sublimação, se você preferir, tá? Um aumento aqui na pressão
tá certo? Mantendo a temperatura constante. O fato é que quando você tem a substância nessa temperatura crítica, ela está no seu ponto crítico. Então, olha, qualquer alteraçãozinha aqui na pressão, você estando aqui, olha, a substância no estado de vapor, mas bem nesse ponto aqui, você já liquefaz praticamente instantaneamente essa substância. A partir desse ponto, você já tem a substância no seu estado gasoso. Difere um tanto do vapor, pois quando a substância acima da temperatura crítica, ou seja, já não se encontra mais nesse ponto crítico, você pode até aumentar a pressão, mas você não vai liquefazer, olha, a substância ela permanece aqui no seu estado gasoso. Por isso que nós chamamos aí de temperatura crítica e, consequentemente, esse PC aí, olha, é o ponto crítico, tá certo? Então, observando aqui, olha, esse diagrama com essa característica aqui de curvas, você já sabe que se trata de uma substância cujo aumento de volume pode ocorrer na fusão. Tá certo? Vamos ver aqui uma outra situação, uma substância que faz exatamente o oposto? Então vamos lá, dando continuidade, olha só o gráfico aqui, o diagrama, perdão, de uma substância que diminui de volume ao sofrer aí a fusão. Repare que também, olha, a exemplo do primeiro gráfico, do primeiro diagrama, nós temos aqui a pressão e também a temperatura, tá certo? E também, olha, temos aqui o ponto tríplice, ou ponto triplo. Para a água, por exemplo, estando a água a uma pressão, se não me falha a memória, de 4,5 milímetros, 4,6 aproximadamente, tá? Milímetros de mercúrio, a uma temperatura de 0,01 graus Celsius, você encontra a água nos três estados, ou nas três fases: sólido, líquido e vapor, simultaneamente em equilíbrio. Tá certo? Bom, também, olha, aqui nós temos a curva de fusão. Repare como ela difere do diagrama anterior. No diagrama anterior você tinha algo mais ou menos aqui assim, né? Aqui, olha o diagrama dessa substância na curva de fusão. Tá? Tudo bem que aqui está um pouco exagerado, mas é só para efeitos didáticos, para você observar que para essa substância, na fusão, na passagem do sólido para o líquido, ocorre aqui, olha, uma diminuição no volume dessa substância. Tá certo? Então está aqui, olha, a curva de fusão. Também, olha, mesma situação. Por exemplo, para dada essa temperatura e pressão, você vai encontrar essa substância nas duas fases simultaneamente. Tá certo? Já a curva 2, a curva de vaporização. Também, olha, exatamente aqui na curva, para uma dada temperatura e pressão, você encontra essa substância nas duas fases simultaneamente, líquido e vapor. E a curva 3, a curva de sublimação, também não vai ser muito diferente do que nós estudamos anteriormente. Ok? Bom, repare que aqui também eu tenho o chamado ponto crítico com a respectiva temperatura crítica e vai ter aqui uma dada pressão, tá certo? Repare o seguinte, tanto no gráfico anterior quanto nesse diagrama, essa curva aqui, que é a curva de vaporização, eu vou ter sempre uma pressão máxima de vapor para uma dada temperatura. Por exemplo, para essa temperatura aqui, eu tenho essa pressão máxima de vapor. Tá certo? Para uma temperatura um pouco maior, eu tenho uma pressão máxima de vapor. Tá certo? Por quê? Um pouquinho acima dessa pressão, aí eu já estou indo para o estado líquido. Tá certo? Um acréscimo aqui de pressão, né, que você pode fornecer, você pode liquefazer aqui a substância. E também, nesse ponto crítico, né, você pode ter uma condensação quase que simultânea a partir do ponto crítico, ou seja, quando você tem essa substância a uma temperatura maior do que a temperatura crítica, aí você tem essa substância já no estado gasoso. Lembro, estado gasoso e vapor, eles não são exatamente o mesmo estado, a mesma fase. Estado gasoso, você pode aumentar, por exemplo, a pressão aqui, mantendo a mesma temperatura,
mas aumentar a pressão você não vai liquefazer essa substância. Já aqui, olha, no vapor você consegue, tá certo? Então tá aí, ponto triple ou ponto tríplice, tá certo? Temperatura crítica e aqui vai ser o nosso ponto crítico, ok? Esse assunto não é muito cobrado aí nos concursos da SPSEX. No entanto, vale a pena falar desse assunto porque vai que possa ser aí abordado em alguma questão, não é verdade? Então vamos lá, vamos para as nossas atividades, exercícios do nosso material, página 35, é a questão de número 18. Espero que você tenha lido aí o enunciado e também observado o diagrama que ele forneceu na questão com bastante atenção. Bom, se você assim o fez, você vai chegar à conclusão de que a resposta para essa questão é a alternativa C, tá certo? Observe bem o diagrama, tá? Ok, vamos para mais um exercício, dessa vez um exercício extra. Quando o gelo se funde, ocorre uma contração no seu volume. A variação de volume é proporcional à massa de gelo que se derrete. A densidade do gelo vale 0,92 gramas por centímetros cúbicos a 0 graus Celsius. A densidade da água 1 grama por centímetro cúbico a 0 graus Celsius. E o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Sendo assim, determine. Letra A, a massa de gelo que deve se derreter para reduzir de 3 centímetros cúbicos o volume de certa mistura de água e gelo a 0 graus Celsius. Letra B, a quantidade de calor recebida durante o processo. Pause o vídeo, anote esse enunciado aí no seu caderno e tente fazer essa questão, pois ela não é difícil. Bom, espero que você tenha anotado aí o enunciado no seu caderno e tentado fazer essa questão, por que não? Olha aí, a água é uma substância que realmente se contrai na fusão, tá certo? Curioso, eu já havia comentado alguma coisa a respeito do comportamento anômalo da água. Bem rapidamente, alguma questão quando eu falo lá atrás de dilatação dos líquidos. Estão lembrados? Então a água tem esse comportamento anormal. Então, olha, você espera que uma substância diminua de volume à medida que você vai diminuindo a temperatura. E de fato isso acontece com a água. Porém, quando ela chega a 4 graus Celsius, você continua diminuindo a temperatura, retirando a energia térmica, ok? E em vez da água diminuir o volume, ela aumenta o volume até aí chegar a 0 graus Celsius. E pode continuar aumentando ainda o volume. O que faz aí com que, mesmo sendo água, a mesma substância, ela possui duas densidades. Uma para o seu estado sólido, como foi colocado aí no enunciado, gelo, e a outra no estado líquido. Tá certo? Por que será que isso acontece? Olha, eu vou deixar vocês curiosos com relação a isso, porque eu só vou responder isso lá quando a gente estiver estudando o volume 3, a parte aí de eletrostática. Então vamos lá, olha só. Vamos pegar aqui a variação de volume então. A variação de volume, de acordo com o enunciado, vai ser dada aqui pelo volume de água, a água que você já derreteu, tá? Menos o volume da água antes de derreter, ou seja, o volume do gelo antes de derreter. Nessa variação de volume, obviamente, a massa é a mesma, tá certo? Vamos lembrar aí do como é que você consegue escrever o volume em termos da densidade? O que é densidade mesmo? A densidade é definida como sendo a massa sobre o volume. Tudo bem, massa específica vai se confundir aqui para o caso da água, ok? Então, olha, densidade massa sobre volume, se eu quero escrever o volume, então vai ficar massa sobre densidade. E aí, quando você substitui aqui e consegue efetuar aqui a subtração, você vai encontrar exatamente essa expressão, em que ele fala que exatamente, olha, ΔV, a variação de volume é diretamente proporcional à massa do gelo derretido. Já é água no estado líquido. Tá certo? Olha aqui, ó, diferença entre as densidades. Vamos efetuar os cálculos de acordo com os dados que ele forneceu no enunciado? Bom, então eu tenho aqui ΔV, contração, então menos 3 centímetros cúbicos é a variação negativa aí, né? O gelo ocupava um volume maior, tá? Isso explica a densidade do gelo menor e a densidade da água no estado líquido maior, por isso que o gelo flutua na água, né, no estado líquido, tá certo? Então vamos substituir lá em cima.
Vamos encontrar então, olha, menos 3 igual a m, que multiplica a diferença das densidades, ok? Como a densidade também foi dada em centímetros cúbicos, grama por centímetro cúbico, não é isso? Sem problema, posso manter aqui as unidades e vou encontrar uma massa correspondente a 34,5 gramas. Tá certo? Essa é a massa de gelo aí que derreteu para que tivesse ocorrido essa variação aqui, olha, no volume durante a fusão. Quanto de energia? Vamos lá. Calor latente de mudança de fase, tá certo? Calor latente de fusão. Então, a quantidade de calor fornecida vai ser igual a massa vezes o calor latente de fusão. Eu tenho a massa e tenho o calor latente de fusão, então achei aqui a quantidade de energia térmica, né? 2.760 calorias que foram fornecidas para derreter esse cubo de gelo, ok? Bom, terminamos por aqui. Para a próxima aula, vamos continuar falando aí a respeito da parte de termologia, tá certo? Vamos falar de fluxo de calor, também um assunto bem breve, bem rápido, e depois vamos começar aí com os assuntos das transformações gasosas. Te vejo então na próxima aula!